Boas-vindas a quem está ouvindo a mais um The Deep Dive. É sempre muito excelente ter a companhia de cada pessoa que acompanha a gente para mais uma investigação daquelas bem detalhadas. Com certeza. É ótimo estar aqui de novo. E a nossa exploração de hoje, ela mergulha direto em uma das narrativas tipo históricas, literárias e políticas mais brilhantes da antiguidade. Sem exagero. Sim, sem exagero nenhum. Para quem já conhece de trás para frente a tradição judaica e os relatos do antigo Império Persa, sabe muito bem que a história de poder, de orgulho e as reviravoltas na corte do rei Xerxes é um verdadeiro prato cheio. É digno dos melhores thrillers políticos modernos, sabe? Tem de tudo ali. Exatamente. Mas assim, o nosso foco hoje não é repassar aquele básico que a maioria já sabe de cor, né? Não mesmo. Nós vamos olhar para as engrenagens desse relato. Vamos focar em uma figura que preferia as sombras aos holofotes, mas que estava bem no epicentro de uma mudança de enredo que foi colossal. Exato. As nossas anotações e os registros históricos que a gente está analisando hoje detalham a trajetória de Mardoqueu. Todo mundo lembra da célebre rainha Esther, né? Claro, a figura é central para muita gente. Sim, e do infame vizir Amã também. Mas o mergulho de hoje propõe dissecar a mecânica do poder através da perspectiva das ruas, ou melhor, dos portões. Dos portões, isso. É um estudo profundo sobre o comportamento humano, sabe? Sobre aquele peso massacrante das burocracias imperiais e sobre forças e estratégias que operam de forma totalmente invisível. E a missão desta nossa análise é justamente desvendar como a recusa de um único homem em se curvar conseguiu desencadear um conflito sistêmico que, olha, quase varreu uma nação inteira do mapa. Isso foi por muito pouco. Muito pouco. E, ainda mais importante, a gente vai investigar o que esses textos antigos têm a nos ensinar sobre manter a integridade, sabe? Especialmente quando a máquina governamental e social ao redor parece projetada para esmagar qualquer tipo de resistência. É um mergulho ambicioso, eu diria, porque o material que temos em mãos não apenas documenta um fato histórico. Ele constrói uma tese riquíssima sobre a sobrevivência de minorias dentro de regimes absolutistas. Perfeito. Ele conecta aquela atitude bem microscópica de um indivíduo com o destino macro de milhões de pessoas. Certo. Vamos desvendar isso. Nós já conhecemos muito bem a famosa ascensão de Esther ao trono. Como ela foi levada ao palácio, como foi coroada. Mas as nossas notas de hoje sugerem que a gente ignore o luxo da sala do trono por um instante, né? Sim, vamos sair um pouco de lá. Império Persa. Uma máquina colossal que se estendia da Índia até a Etiópia. É um território absurdo de grande. Absurdo. E lá estava Mardoqueu. Ele era o primo mais velho que criou Esther. Mas, publicamente, ele era um homem do povo, sem grandes títulos de nobreza. E ele passava os dias sentado à porta do palácio. Isso. Agora, sentar à porta na antiguidade persa não significava ser um desocupado ou um mendigo, certo? O que exatamente acontecia ali? De forma alguma. E esse é um erro muito comum de interpretação que a gente precisa corrigir logo de cara. Ah, legal. O portão do rei não era apenas uma entrada física, uma porta. Ele era o centro nervoso da burocracia. Era um complexo inteiro onde tribunais menores funcionavam. Entendi. Onde mercadores negociavam e, acima de tudo, onde a troca de informações acontecia. Mardoqueu era provavelmente um oficial administrativo de escalão menor. Um burocrata. Exato, um burocrata. Ele era um observador silencioso, parte da engrenagem. Ele não tinha as regalias dos grandes sátrapas, mas estava ali, estrategicamente posicionado. Quem senta no portão ouve as fofocas, capta os humores políticos e intercepta os segredos do império. Faz todo sentido. Ele era praticamente invisível para a elite lá dentro, mas ele absorvia toda a inteligência do império como uma esponja, né? Perfeitamente. Ele via quem entrava, quem saía, quem estava tramando o quê. E o que é fascinante aqui é a dualidade brutal que os registros originais estabelecem logo de cara. Como assim? Bom, no mundo físico, hierárquico e totalmente estratificado de Suzã, Mardoqueu era considerado descartável, um mero burocrata de portão. Mais um na multidão. Isso. Mas, no plano das estratégias de longo prazo, essa mesma invisibilidade era o disfarce perfeito.
A tradição literária que estamos analisando aponta que, enquanto os poderosos o ignoravam solenemente, uma gigantesca preparação já havia sido iniciada. Nossa. A posição subestimada de Mardoqueu era exatamente o que permitiria que ele fosse o pivô de uma contra-revolução interna. É a ideia de que estar fora do radar é muitas vezes a maior vantagem tática possível, não é? Com certeza. E a narrativa constrói essa tensão ao introduzir o extremo oposto de Mardoqueu. Alguém que chega com os 2 pés na porta. É aqui que o antagonista entra no palco. Amã. O próprio. Ele é promovido a grão-vizir, tornando-se o homem mais poderoso do império depois do próprio rei. O segundo em comando. O segundo. E a nova lei estipulava que, toda vez que ele passasse, as pessoas deveriam se prostrar. Não era um simples aceno unicável, sabe? Longe disso. Era rosto na terra, submissão total. E todo mundo obedecia à risca. Todo mundo, exceto Mardoqueu. Aquele burocrata no portão. Exato. Mas espera um pouco. Colocando o heroísmo de lado agora e pensando friamente, não teria sido muito mais inteligente e pragmático Mardoqueu simplesmente se curvar, engolir o orgulho e evitar colocar a própria vida e a de outros em risco por causa de uma teimosia? Olha, isso levanta uma questão importante. Por que não apenas jogar o jogo do sistema e sobreviver, né? É o que a maioria faria. Sim, mas a resposta que os analistas e historiadores desses textos trazem é que o ato de curvar-se naquele contexto específico ultrapassava a simples etiqueta política. Não era só respeito à autoridade. Tinha algo a mais. Tinha. As fontes indicam que Amã pertencia à linhagem dos Agagitas, que eram inimigos históricos e viscerais do povo de Mardoqueu. Além disso, a reverência que ele exigia esbarrava na idolatria absoluta. Era um culto à personalidade que anulava as crenças centrais de Mardoqueu. Entendi. Então era profundo. Muito profundo. Para ele, curvar-se não era ser diplomático. Significava anular a própria identidade. Era aquela linha tênue e inegociável entre a assimilação total, onde você perde quem você é para agradar o sistema, e a preservação dos próprios princípios. Então não era apenas um show de rebeldia infantil de querer ser do contra. Não de jeito nenhum. Era uma demarcação de território existencial. Ele estava basicamente dizendo, olha, você tem o meu trabalho no portão, mas não tem a minha alma. Uma frase perfeita para descrever a situação. E a reação de Ramã mostra que isso atingiu em cheio a insegurança dele, né? Porque a fúria foi totalmente desproporcional. Foi assustadora. Ramã não quis apenas punir a falta de educação de um burocrata. O ego ferido transformou a ofensa em um ódio sistêmico. Ele decidiu usar a máquina do Estado para cometer um genocídio. É isso que choca. A escalada da violência. Sim. Ele literalmente compra a autorização do rei. Ele oferece milhares de talentos de prata aos cofres públicos só para ter o direito de exterminar todos os judeus do império. Sim, e a facilidade com que ele consegue isso revela muito sobre a natureza corruptível dessas burocracias absolutistas que a gente comentou. Ramã não precisou dar grandes explicações para o rei Xerxes. Ele só pagou e pronto. Ele plantou a ideia de que havia um povo, entre aspas, diferente. Um povo cujas leis não se misturavam com as leis do império, insinuando ali que a tolerância era um risco financeiro e político para o rei. Uma manipulação clássica. Clássica. A lição profunda que o texto nos passa é sobre como as leis podem ser perversamente instrumentalizadas por indivíduos com vinganças pessoais. O sistema burocrático, frio e distante, foi usado para chancelar uma das maiores crueldades possíveis. E isso mostra que a integridade de um homem como Mardoqueu costuma arrancar a máscara de civilidade dos tiranos. Nossa, muito bem colocado. E a velocidade e a eficiência com que essa sentença de morte se espalha é aterrorizante se a gente parar para pensar. É de gelar o sangue. Consegue o anel do rei, carimba o decreto e a máquina imperial persa entra em ação máxima. Os textos mencionam que o decreto viajou muito rápido. Aquele sistema de correios persa era famoso na antiguidade por ser implacável, correto? Sim, muito famoso. Historicamente conhecido como sistema de Angaria.
Era uma rede de postos de cavalos de revezamento tão impressionante que até o historiador grego Heródoto escreveu sobre eles. O que eles diziam? Ele dizia que nem a neve, nem o calor, nem a noite impediriam esses mensageiros de completarem suas rotas. Eles eram implacáveis. Caramba. E em questão de dias, cavalos velozes e descansados espalharam o decreto de morte, e tudo já traduzido para todas as línguas e dialetos das 127 províncias do Império. A sentença estava irrevogavelmente selada. E ainda tem o detalhe da data, né? Exato. A data foi escolhida através de um sorteio, o Pur, que mais tarde daria nome à celebração judaica do Puri. Tente imaginar o terror psicológico dessa situação para quem está ouvindo a gente. Você tem uma data no calendário marcada publicamente para sua aniquilação. Um massacre que é patrocinado pelo Estado, assinado pela autoridade máxima, e o seu povo não tem exército, não tem generais. Não tem para onde fugir. Não tem como lutar politicamente contra um decreto que, pela lei dos medos e persas, não podia ser revogado. O rei assinou. Acabou. O nível de luto e desespero narrado nos registros é angustiante. Mardoqueu rasga as próprias roupas e se cobre de cinzas no meio da rua. Uma demonstração pública de luto absoluto. Sim, e no meio desse caos absoluto ocorre um detalhe que eu considero um dos mais perturbadores e ao mesmo tempo geniais dessa obra. O absoluto silêncio. Não há grandes manifestações cósmicas aqui para salvar o dia, sabe? Porque o livro de Esther é uma anomalia teológica impressionante dentro daquelas tradições antigas. Em todo o texto original, o nome de Deus não é mencionado de forma explícita uma única vez. 0. 0 menções. Nenhuma vez. Nenhuma. Em uma tradição repleta de mares se abrindo, sarças ardentes, profetas, ouvindo vozes do céu e tudo mais, esta narrativa oferece apenas o eco seco do silêncio. E, claro, isso não é por acaso. Tem um propósito literário aí. Exatamente. Os analistas apontam que essa ausência foi escrita propositalmente para espelhar a exata experiência de um povo no exílio. A sensação que eles tinham de que o divino está escondido, de que eles estão abandonados à própria sorte nas mãos de políticos cruéis como Amã. Isso é de arrepiar. O silêncio estrondoso bem no meio de um genocídio iminente. Mas a sacada de mestre do autor é que a estrutura inteira do texto grita exatamente o contrário, né? Com certeza. A ausência de menção direta é compensada por uma série inacreditável de coincidências, bem entre aspas, totalmente irônicas. Perfeito. A genialidade literária está justamente em afirmar que o silêncio não é sinônimo de ausência ou de inatividade. A narrativa garante o tempo todo para a audiência que há uma orquestração meticulosa e invisível manipulando os bastidores. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. No auge do desespero, Mardoqueu, vestido com aquelas roupas de saco em frente ao palácio, ele consegue mandar uma mensagem clandestina para a rainha Esther. Que estava lá dentro. Lá dentro, na bolha de segurança da realeza totalmente alienada sobre o decreto de aniquilação do próprio povo. Mardoqueu manda ela ir até o rei e implorar. Mas Esther manda uma resposta de volta, hesitando. O que é super compreensível. Sim, afinal, a lei ditava que qualquer pessoa que entrasse na câmara interna do rei sem ser convocada seria imediatamente executada, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro para poupar a pessoa. E mesmo sendo a rainha, ela não era chamada há 30 dias. É muito importante a gente validar o lado de Esther nessa hora. A hesitação dela é profundamente humana. A máquina mortífera do império não isentava ninguém, nem a rainha. E as intrigas palacianas podiam usar qualquer deslize dela para eliminá-la. Ela estava pisando em ovos. Mente avisando que o luxo do palácio não ia protegê-la da limpeza étnica que se aproximava. Então, ele lança a frase que atravessou os milênios. A frase que se tornou um dos maiores pilares sobre vocação e propósito já registrados. A famosa provocação. Quem sabe se não foi para um tempo como este que chegaste ao reino? É muito forte. Essa frase é uma pedrada na consciência. Ele pega todo o passado dela, o trauma de ser levada ao harém, a beleza estonteante que ela tinha, os tratamentos, a coroa totalmente inesperada e ressignifica tudo isso de uma vez. Ele muda a lente pela qual ela vê a própria vida.
Sim, ele diz que nada daquilo foi sorte ou mérito pessoal. Foi um arranjo estratégico para que no dia em que o extermínio batesse à porta, alguém de dentro tivesse o mínimo de acesso ao homem que assina as leis. Para o bem coletivo. Ele a confronta com a verdade de que a posição e a influência dela não eram posses, eram ferramentas. Ferramentas para serem usadas agora. Exato. E Esther absorve o impacto dessa responsabilidade na hora. Ela pede que toda a comunidade jejue com ela por 3 dias e pronuncia sua própria frase de bravura. Ela diz: se eu perecer, pereci. E ela assume o controle. Ela entra na sala do trono e o rei Xerxes estende o cetro. Ufa, ela sobrevive à entrada. Sim, ela consegue a audiência, mas, demonstrando uma inteligência política invejável, ela não faz o pedido de imediato. Ela convida o rei e o vizir Amã para uma série de banquetes exclusivos. Esther joga xadrez com mestres enquanto eles acham que estão jogando damas. É incrível. Perfeita analogia. Mas enquanto ela arma essa arapuca elegantíssima de banquetes regados a muito vinho, a narrativa nos entrega a maior quebra de expectativa do roteiro antigo. A melhor parte. Não é uma batalha de espadas que vira o jogo, não é um terremoto, não é um exército invadindo. É uma insônia. Uma simples noite mal dormida. O homem mais poderoso do mundo, dono de terras incontáveis, simplesmente perde o sono no meio da noite. E como não existia tela de celular para rolar o feed ou maratonar séries naquela época, Quase ele tinha que improvisar. ele pede a cura para a insônia mais infalível já inventada pela humanidade. Ele manda os servos lerem os diários do governo e os relatórios fiscais burocráticos em voz alta. É quase cômico que a salvação de milhões de pessoas tenha dependido de uma leitura burocrática entediante no meio da madrugada. É o ápice da ironia e da comédia subjacente no texto. De todos os volumes, de todas as crônicas empilhadas sobre décadas do Império Persa, o rolo que os escribas escolhem abrir naquela madrugada narra exatamente o evento passado em que aquele oficial menor e ignorado, Mardoqueu, descobriu uma conspiração de assassinato contra rei elaborada por 2 eunucos. Um caso antigo. Um caso antigo. Ele reportou o caso e salvou a vida do monarca. E esse fato ficou lá, adormecido no arquivo morto, acumulando poeira. Até aquela noite exata. Aquele nome invisível brilha no escuro da sala do trono. O rei interrompe a leitura e pergunta: qual foi a recompensa material ou a honra pública que esse homem recebeu por ter salvado meu pescoço? E a resposta é maravilhosa. Os servos, provavelmente verificando os registros contábeis desesperados ali, respondem absolutamente nada. A burocracia havia falhado com Mardoqueu. O que, paradoxalmente, foi a maior sorte possível. E o momento exato em que essa leitura acontece é a grande assinatura da genialidade literária dessa obra. Porque de forma simultânea, enquanto o rei percebe sua dívida com Mardoqueu ali ao raiar do dia, quem é que entra no pátio do palácio? O Amã. O Amã. E ele não está ali a trabalho de rotina. A vaidade dele havia sido tão ferida na noite anterior, ao ver Mardoqueu ainda sem se curvar no portão, que ele mandou erguer uma força descomunal no quintal da sua própria casa. Uma estrutura gigantesca. Os textos dizem que a forca tinha 50 côvados de altura. Isso dá algo em torno de 22 metros. Por que tão alta? Puramente por vaidade e terror psicológico. Ele queria que a execução fosse um espetáculo macabro visível por toda a cidade de Suzã. A arrogância não tinha limites. Nenhuns. E ele estava ali cedinho no palácio para pedir ao rei autorização formal para enforcar Mardoqueu. É a tempestade perfeita. O choque de intenções no pátio é de rir para não chorar. Antes que Amã consiga abrir a boca para sugerir a execução, Xerxes o interrompe e faz uma pergunta hipotética. Ele diz: o que se deve fazer ao homem a quem o rei deseja muito honrar? E o Amã cai direitinho. Amã, que é completamente cego pela própria soberba e megalomania, pensa imediatamente: quem mais no mundo inteiro o rei desejaria honrar além de mim? Exato. E guiado por esse ego narcisista, Amã revela o seu desejo mais íntimo, que beirava até a traição. Ele não pede ouro ou terras, que era o normal. Ele pede a identidade do rei. Como assim? Ele sugere que peguem as roupas reais que o próprio monarca já vestiu, o cavalo que o próprio rei monta,
com a coroa real na cabeça do animal, e que um dos nobres de mais alto escalão conduz esse homem pelas praças da cidade, gritando a sua glória para que todos vejam. Ele descreve a maior fantasia de status e adoração pública que ele consegue conceber. Ele queria ser o rei por um dia. Basicamente isso. E então, o mundo vira de ponta cabeça. O rei acha a ideia fantástica e dá ordem letal para o ego de Amã. Ele vira para o Amã e diz: apresse-se, pegue as roupas e o cavalo, e faça exatamente tudo isso com Mardoqueu, o judeu que está sentado no portão do palácio. Não omita um único detalhe. Gente, a força dramática dessa cena é absurda. É que tirar o fôlego. O sujeito que passou a noite inteira construindo uma forca de 22 metros para Mardoqueu, agora é obrigado a vestir o seu pior inimigo com trajes reais. O tirano que exigia que todos colocassem o rosto na lama quando ele passava, agora é forçado a marchar pela cidade a pé, puxando as rédeas do cavalo, atuando como porta-voz do homem que ele mais repudiava. Essa inversão é um colossal de papéis, é o coração estrutural do relato. É a peripécia perfeita. Ela ilustra de maneira definitiva a premissa de que o orgulho cego fabrica as próprias ferramentas da sua humilhação. E as ironias não param por aí, claro. Tem mais. Tem. Como o relato avança para o seu clímax, nos banquetes de Esther, Amã acaba sendo executado na exata forca que ele construiu para Mardoqueu. Ele é vítima de suas próprias maquinações, que foram expostas pela rainha, as leis são contornadas, o povo ganha o direito de autodefesa e, no fim, sobrevive. Então, o que tudo isso significa? Para além de ser uma aula magna de roteiro, sobrevivência política e ironia histórica encenada lá na antiguidade, por que essa dinâmica preservada através de tantos séculos continua tão afiada para os debates e para a nossa vida moderna? Se conectarmos isso à figura maior, a síntese da aplicação prática transcende totalmente o Império Persa e atinge diretamente a forma como lidamos com a cultura de visibilidade atual. O texto decodifica as regras do anonimato produtivo. Interessante, anonimato produtivo. Sim, ele propõe para a audiência que o sentimento de esquecimento, aquela experiência de ser ignorado por líderes, chefes ou por sistemas inteiros, frequentemente não é um erro do universo ou um descarte. É, na verdade, um período de imensa preparação nas sombras. Essa perspectiva choca totalmente a cultura contemporânea, né? Que vive tão obcecada por métricas de evidência imediata. O imperativo de hoje em dia é: se você não está postando, se não está sendo notado, se não está recebendo os holofotes e os aplausos, agora, nesse segundo, você fracassou. Mas a lente da história inverte isso de forma magistral. Enquanto ninguém está aplaudindo, o caráter, a coragem para não se vender e a fundação necessária para sustentar a pressão no futuro estão sendo forjados no silêncio. No silêncio do portão, igual o Mardoqueu. Perfeitamente. A grande e poderosa conclusão analítica extraída dessas fontes é que o silêncio, seja o silêncio da falta de reconhecimento, seja o silêncio aparente do divino diante das injustiças, nunca deve ser interpretado como abandono. Isso é muito forte. O silêncio é a sala de máquinas operando no escuro. É o palco sendo ajustado. A reviravolta de longo prazo sempre depende daqueles indivíduos que tiveram a estamina de continuar resistindo e fazendo o que era certo nos portões empoeirados da vida, especialmente quando ninguém prestava atenção. É uma constatação que enche de fôlego quem se encontra espremido contra a parede por tentar manter os próprios valores. Para recapitular de forma breve o que a gente dissecou na nossa análise de hoje, começamos nos portões menos prezados de Suzanne, onde uma inteligência silenciosa operava bem atenta. Entendemos a natureza sistêmica e letal de uma burocracia que exigia submissão total, mergulhando fundo no desespero de um povo condenado por um decreto impiedoso do Amã. Uma jornada e tanto. E ainda navegamos pelo silêncio proposital de um texto genial que omite menções explícitas ao divino apenas para provar que a atuação invisível é irrefreável. E, por fim, desembocamos na ironia suprema, provocada pela insônia de um rei, que resultou na humilhação do tirano e na exaltação do homem que simplesmente se recusou a abrir mão de si mesmo.
É, no fim das contas, um manifesto atemporal, uma crônica que continua nos lembrando que o verdadeiro poder e o impacto que alteram o curso da história raramente nascem nos grandes banquetes de bajulação. Eles nascem nas escolhas diárias de integridade, na recusa em participar de idolatrias sistêmicas, mesmo quando o mundo inteiro à nossa volta parece engolir as mesmas cartilhas de vaidade. Excepcional. E, para coroar essa nossa profunda imersão analítica nas fontes de hoje, gostaríamos de deixar uma reflexão final. Algo para que a nossa audiência possa mastigar e debater mentalmente durante a semana. Partindo desse legado histórico da recusa de Mardoqueu, se as maiores reviravoltas da história humana dependem e sempre dependeram de indivíduos comuns que mantêm a espinha ereta frente à arrogância, quais são as reverências inquestionáveis que a nossa sociedade moderna exige de nós diariamente e que estão apenas aguardando por alguém com a coragem de simplesmente permanecer de pé? Uma excelente pergunta para levar para a vida. Fica aí essa provocação para continuar ecoando depois que apertarem o pause. Um imenso agradecimento a cada pessoa que dedicou seu tempo para explorar a mecânica dessas engrenagens conosco ao longo desses minutos. Muito obrigada pela companhia, pessoal. Nós voltamos no nosso próximo encontro com mais análises prontas para desafiar percepções. Até a próxima!